Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Fisiologia do Músculo Esquelético Estriado. Vamos começar a ver a respeito do tecido muscular. O tecido muscular consiste em um conjunto de fibras que estão dispostas para gerar força. Como características, o músculo produz movimentos, mantém a postura, faz a regulação do volume dos órgãos, também permite o movimento de substâncias dentro do corpo e gera calor. Para isso, o músculo é classificado em tecido muscular liso, tecido muscular cardíaco e também tecido muscular esquelético estriado. Nesta playlist, nós vamos dedicar ao estudo do tecido muscular esquelético estriado. Vamos começar então vendo a fixação do músculo esquelético estriado aos ossos. Os músculos esqueléticos estriados estão fixos aos ossos em cada uma de suas extremidades através dos tendões. Vejamos nesta figura ao lado que mostra diversos músculos do membro superior. Veja que, se nós olharmos o músculo bíceps braquial, nós podemos ver exatamente o que está descrito nesta afirmativa. O músculo bíceps braquial é o músculo anterior do braço, possui uma região central volumosa e carnosa e, à medida que ocorre o afunilamento deste músculo, tanto na extremidade proximal quanto na extremidade distal, percebo que ocorre a substituição da parte carnosa por um tecido esbranquiçado. Esse tecido esbranquiçado é o tendão, cuja função seria ligar o músculo aos ossos. Então vejamos agora que os tendões podem ser definidos como tecido conjuntivo denso, regular e inelástico que liga um músculo ao periósteo de um osso. Vamos ver agora como que ocorre a organização estrutural de um músculo esquelético estriado. Para isso, vamos ver que o revestimento do músculo esquelético estriado ocorre por meio de 3 tecidos, sendo esses tecidos o epimísio, o perimísio e também o endomísio. Vamos olhar novamente numa figura ao lado para que nós possamos entender como que está organizado o músculo esquelético estriado. Vejamos que, se nós considerarmos o músculo inteiro, veja que há um tecido conjuntivo que está envolvendo todo o músculo esquelético. Esse tecido é chamado de epimísio, cuja função seria o revestimento externo do músculo esquelético estriado. Vejamos agora que, a partir do músculo esquelético estriado inteiro, ocorrem níveis diferentes de organização. Vejamos então que o músculo está organizado primeiramente em fascículos musculares. Nesta figura que demonstra o músculo inteiro, vejamos que este músculo está organizado em fascículos. E os fascículos, por sua vez, estão revestidos por um outro tecido conjuntivo, sendo que este tecido conjuntivo recebe o nome de perimísio. Então vejamos, a função do perimísio seria o revestimento dos fascículos musculares. Se nós ampliarmos a nossa visualização de um músculo esquelético estriado, veja que, a partir de um fascículo muscular, o músculo está organizado em fibras musculares. Vejamos agora esta figura do fascículo muscular e perceba que, novamente, ocorre a projeção de um outro tecido conjuntivo que vai revestir individualmente as fibras musculares. Esse tecido recebe o nome de endomísio, cuja função seria revestimento das fibras musculares. Então vejamos novamente.
O epimísio é um tecido conjuntivo cuja função seria revestir externamente o músculo esquelético estriado. O perimísio tem como função revestir os fascículos musculares, uma organização que ocorre a partir de um músculo esquelético estriado. Já o endomísio é um tecido que tem como função revestir as fibras musculares. Estas fibras é uma organização que ocorre a partir dos fascículos musculares. Portanto, nós podemos dizer agora que o músculo esquelético estriado é um conjunto de células unidas por tecido conjuntivo, sendo que a sua maior parte encontra-se unida aos ossos do corpo e a sua contração movimenta partes do esqueleto. Gente, para falar de contração muscular, é importante agora que nós saibamos que o músculo consegue contrair através de estímulo nervoso. Para isso, vamos estudar um neurônio em específico, cuja função seria levar a informação para a contração muscular. Vejamos agora nessa figura que mostra em destaque uma parte do sistema nervoso central chamado de medula espinal. Perceba que a partir da intumescência cervical da medula espinal, parte um neurônio especializado da medula em direção ao músculo que este nervo vai inervar. Este neurônio recebe o nome de motoneurônio alfa. Motoneurônio alfa são neurônios cujos axônios inervam as fibras musculares esqueléticas. E veja que seus corpos celulares localizam no tronco encefálico ou também na medula espinal. No nosso exemplo, nós estamos vendo o motoneurônio alfa, cujo corpo celular encontra-se na medula espinal. Vejamos agora que a unidade motora seria uma associação entre o motoneurônio alfa mais as fibras musculares que ele inerva. Esta figura representa uma unidade motora. Veja que na figura nós temos um motoneurônio alfa que sai da medula ou do tronco encefálico e este neurônio está inervando algumas fibras musculares. Esta associação entre o motoneurônio alfa mais as fibras musculares que ele inerva é chamado de unidade motora. É importante agora a gente entender algo muito interessante e relevante a respeito da unidade motora. Vejamos que o número de fibras musculares inervadas por uma única fibra nervosa é variável dependendo do tipo de músculo. Vejamos que em músculos que respondem rapidamente e com controle preciso dos movimentos, olha o que acontece. Possuem poucas fibras musculares em cada unidade motora. Então vejamos o seguinte, gente. Por exemplo, os músculos que levam informação para a movimentação dos nossos dedos. Estes músculos são os músculos que possuem poucas fibras musculares em cada unidade motora. Isto porque o movimento dos nossos dedos são rápidos e necessitam de um controle preciso. Por outro lado, nós podemos ver que músculos que não requerem um grau de controle fino do movimento apresentam centenas de fibras musculares em cada unidade motora. Vejamos, por exemplo, os músculos peitorais ou os músculos costais, até o próprio bíceps, os músculos que formam o quadríceps femoral. Esses músculos, eles geram força, mas não geram um controle preciso do movimento. Neste caso, o que acontece? Um motoneurônio alfa vai estimular centenas ou até milhares de fibras musculares. Em contrapartida, relembrando, os músculos que apresentam um controle fino dos movimentos
requer que o motoneurônio alfa inerve poucas fibras musculares. Partindo ainda dessa relação entre motoneurônio e fibras musculares, vamos ver algo interessante. Pessoal, presta atenção, sempre um motoneurônio alfa vai inervar poucas ou muitas fibras musculares. Isso vai depender se os músculos requerem um controle grande e preciso dos movimentos ou se o músculo não requer um controle grande de movimentos, o que nós já acabamos de ver. O inverso nunca vai existir. O que seria o inverso? Uma fibra muscular sendo inervada por vários motoneurônios alfa. Isso não existe, fica claro. Sempre reforçando, sempre um motoneurônio alfa vai inervar poucas ou muitas fibras musculares. Falando da unidade motora, vamos aprender agora a respeito da junção neuromuscular. A junção neuromuscular é um tipo especializado de sinapse química. Portanto, gente, a junção neuromuscular é uma sinapse química especializada entre uma terminação axônica de uma fibra nervosa eferente e uma fibra muscular esquelética. A figura mostra exatamente este conceito. Veja que a fibra nervosa eferente nada mais é do que o motoneurônio alfa, cujo corpo celular está localizado no sistema nervoso central. Pode ser na medula espinal ou também no tronco encefálico. Isso vai depender de cada tipo de músculo que esse neurônio está inervando. Agora perceba que do motoneurônio alfa parte um axônio que vai fazer sinapse com o músculo. Esta sinapse é uma sinapse especializada, uma sinapse química, que recebe o nome de junção neuromuscular, a união entre o sistema nervoso e o músculo. A região onde ocorre a sinapse, ou seja, onde ocorre a junção neuromuscular, recebe o nome de placa motora. O que nós vamos fazer agora? Vamos ampliar a junção neuromuscular para ver mais detalhes a respeito dessa sinapse química especializada. Se nós agora aumentarmos a junção neuromuscular, vejamos que a figura mostra o axônio do motoneurônio alfa e a terminação axonal deste neurônio. Já vimos que a união entre o axônio e a fibra muscular é uma sinapse química especializada que recebe o nome de junção neuromuscular. E a placa motora é a região especializada da membrana plasmática da célula muscular, situada diretamente sobre a terminação axônica de um motoneurônio alfa, ou seja, a região onde ocorre a sinapse. Perceba que essa sinapse está detalhada e ampliada nesta região da figura. Conforme nós já sabemos, a junção neuromuscular é uma sinapse química, portanto, vai apresentar aqueles mesmos elementos que nós já estudamos na playlist de fisiologia das sinapses neuronais. Vejamos agora que o elemento pré-sináptico nada mais é do que a terminação do motoneurônio alfa. Veja que na terminação pré-sináptica encontra-se aqueles mesmos elementos que nós já conhecemos pela playlist de sinapses neuronais. O que nós podemos observar nesta figura? As vesículas sinápticas contidas no interior do elemento pré-sináptico, que neste caso em específico vai conter como neurotransmissor a acetilcolina. Temos também a zona ativa. Lembra que a zona ativa é uma região especializada da membrana do elemento pré-sináptico
cuja função seria permitir o ancoramento das vesículas sinápticas e, consequentemente, a eliminação do neurotransmissor na fenda sináptica. A fenda sináptica seria o espaço localizado entre o elemento pré-sináptico e o elemento pós-sináptico de uma sinapse química. Na junção neuromuscular, quem vai ser o elemento pós-sináptico? O elemento pós-sináptico vai ser a fibra muscular. E veja um detalhe interessante. Este elemento pré-sináptico possui uma especialização exclusiva das fibras musculares que é chamada de prega ou dobra juncional. O que essa especialização nos mostra? Essa prega nada mais é do que uma depressão da membrana plasmática do elemento pós-sináptico, ou seja, da membrana plasmática do músculo esquelético estriado, e nesta dobra localiza receptores de acetilcolina. O que nós vamos ver, pessoal? Vejamos que a partir da próxima videoaula, nós vamos ver a fisiologia da liberação da acetilcolina do motoneurônio alfa, como ocorre a interação entre a acetilcolina e os receptores de acetilcolina que estão localizados no músculo esquelético estriado, e a partir disso nós vamos começar a entender quais são os processos fisiológicos que iniciam a contração muscular. Pessoal, por enquanto era isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito dessa aula introdutória de junção neuromuscular e contração muscular. Muito obrigado por me assistir e até o próximo vídeo.